Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, rogai por nós. São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos agora a segunda parte, a segunda aula, referente à catequese sobre o quarto mandamento. Na primeira aula, nós falamos do quarto mandamento no que diz respeito ao âmbito da família, ou seja, os deveres morais atinentes aos pais com relação aos seus filhos e também aos filhos com relação aos seus pais. O objetivo desta segunda aula é ampliar, como nós já vimos na primeira aula, ampliar a profundidade, ampliar a amplitude deste mandamento. Ou seja, o quarto mandamento, como nós vimos na primeira aula, ele não somente ordena as relações familiares, ele não somente ordena os deveres dos filhos com relação aos pais e dos pais com relação aos filhos. O quarto mandamento, ele ordena toda e qualquer relação de autoridade. E como nós vimos, ele estabelece sempre obrigações numa via de mão dupla. Ou seja, ele ordena tanto as obrigações daqueles que estão sob alguma autoridade, no caso, por exemplo, os filhos com relação aos seus pais, mas também a atuação, a ação, o agir daqueles que exercem autoridade, por exemplo, no que diz respeito ao âmbito da família, os pais com relação aos seus filhos. Mas nós vimos que o quarto mandamento, ele ordena toda e qualquer relação de autoridade estabelecida por uma pessoa, seja no âmbito familiar ou não. E, mais uma vez, tanto da parte daquele que se submete à autoridade, como da parte daquele que exerce a autoridade. Então, por exemplo, a relação de um aluno para com o seu professor é ordenada pelo quarto mandamento. A relação em um determinado ambiente de trabalho dos subordinados para com os patrões é ordenada pelo quarto mandamento. A relação numa determinada sociedade dos cidadãos para com as legítimas autoridades civis é ordenada pelo quarto mandamento. No âmbito da Santa Igreja Católica, a relação dos fiéis leigos para com o clero, para com as autoridades eclesiásticas, é ordenada pelo quarto mandamento. Toda e qualquer relação de autoridade é ordenada pelo quarto mandamento. Seja o agir daqueles que estão submetidos a alguma autoridade, mas também o agir daqueles que exercem alguma autoridade. E é isso que nós veremos no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, de maneira especial com relação aos cidadãos diante das autoridades civis. É o que está estabelecido
na pergunta 463 do compêndio. Como deve ser exercida a autoridade nos vários âmbitos da sociedade civil? Vejam que a doutrina aqui amplia, como nós falávamos, amplia o alcance do quarto mandamento para todo e qualquer exercício de autoridade nos vários âmbitos da sociedade civil. Deve ser sempre exercida como um serviço, respeitando os direitos fundamentais do homem, uma justa hierarquia dos valores, das leis, a justiça distributiva e o princípio de subsidiariedade. Cada qual, no exercício da autoridade, deve procurar o interesse da comunidade mais que o próprio e deve inspirar as suas decisões na verdade sobre Deus, sobre o homem e sobre o mundo. Vejam que, diferentemente do que fez no âmbito familiar, em que primeiro falou dos deveres dos filhos para com os pais, afinal, a literalidade do mandamento, né? O mandamento em si é honrar pai e mãe, por mais que ele tenha toda essa amplitude, o mandamento em si é honrar pai e mãe. Então, o catecismo, em primeiro lugar, falou dos deveres dos filhos com relação aos pais. Agora, diferentemente, ele começa a falar dos deveres das mais diversas autoridades no âmbito da sociedade civil. E aqui estão compreendidos todas as autoridades, todas estas que eu já citei, que na realidade toda e qualquer pessoa que exerce autoridade, ela exerce autoridade no âmbito de uma pequena sociedade, no âmbito de uma comunidade, como está escrito aqui no compêndio. Um professor na sua sala de aula, um reitor de uma universidade, um diretor de uma escola, um sócio em uma empresa, um gerente, um diretor. Vejam que todas estas pessoas que exercem qualquer tipo de autoridade, elas o fazem no âmbito de uma pequena parcela da sociedade. Nós poderíamos citar um prefeito, um governador de estado, o presidente da república, um rei, um magistrado, um promotor. Vejam que toda pessoa que exerce autoridade está compreendida nestes deveres. Vejam que deve fazê-lo em vista do bem comum, ou seja, buscar em primeiríssimo lugar, à luz do que ensina a Sagrada Escritura e a doutrina da Santa Igreja, à luz da verdade sobre Deus, sobre o homem, sobre o mundo, sobre a sociedade, à luz da doutrina social da Santa Igreja Católica, toda e qualquer autoridade, para ser legítima, toda e qualquer autoridade deve buscar em primeiro lugar o bem comum, deve buscar em primeiro lugar os interesses das pessoas que estão submetidas a ela, os interesses daqueles que estão abaixo dela. Vejam que esta é, de alguma forma, uma regra de ouro. A justiça distributiva, dar a cada um o que lhe é devido. Vejam que estes são os princípios, estes são os parâmetros para que uma autoridade seja bem exercida, para que uma autoridade de fato seja autoridade e não despotismo, tirania, para que uma autoridade seja legítima, como nós falávamos. Então, sem dúvida alguma, são os mesmos princípios aplicáveis aos pais dentro de uma família. Ao pai e uma mãe, o pai e a mãe, eles têm o dever de amar os seus filhos, eles têm o dever de dar a vida pelos seus filhos. É evidente que cada autoridade terá uma particularidade, mas, no fundo, o dever tem o mesmo sentido, o mesmo princípio. Assim como numa família o pai e a mãe devem procurar os interesses, os melhores interesses dos filhos, assim deve ser exercida toda e qualquer autoridade.
Toda e qualquer autoridade, como nós dizíamos na primeira aula, ela deve ser exercida com vistas ao céu, com vistas à vida eterna. Um patrão, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, em primeiríssimo lugar, ele deveria se preocupar com a salvação da alma dos seus empregados. Da mesma forma, um rei, com relação aos seus súditos, é evidente que os deveres materiais devem ser honrados e observados com a maior prioridade, mas antes disso, mais prioridade ainda, são os bens espirituais daqueles que estão sob determinada autoridade. Então, estes são os princípios. E agora o compêndio falará dos deveres, agora sim, dos deveres dos cidadãos, ou, de uma forma mais ampla, dos deveres daqueles que estão sob alguma autoridade, seja ela qual for. É a pergunta 464. Quais são os deveres dos cidadãos em relação às autoridades civis? Os que se submetem à autoridade, vejam, é bem geral, os que se submetem à autoridade devem considerar seus superiores como representantes de Deus. É o que nós vimos que São Paulo falava na carta aos Efésios para os escravos com relação aos seus senhores, oferecendo-lhes leal colaboração para o bom funcionamento da vida pública e social. Isso comporta o amor e o serviço da pátria, o direito e o dever de voto, o pagamento dos impostos, a defesa do país e o direito a uma crítica construtiva. Vejam que, da mesma forma, os deveres dos cidadãos vão muito de encontro aos deveres dos filhos com relação aos seus pais. Por isso é que a família, de fato, é a célula originária da sociedade. A família é uma escola de vida social, como nós vimos na primeira aula desta catequese sobre o quarto mandamento. Então, os filhos devem honrar os seus pais. Isto envolve o amor, o temor, isto envolve o respeito, isto envolve um zelo, isto envolve uma obediência. Sem dúvida alguma, tudo isso é aplicável para aqueles que estão submetidos a qualquer tipo de autoridade. É claro que mudará o grau. É a aplicabilidade no caso concreto. Mas isto vale, por exemplo, para alunos diante dos seus professores, subordinados no ambiente profissional para com os gerentes, os diretores, os sócios de uma determinada empresa, súditos, cidadãos com relação às autoridades civis. Vejam que cabe a cada uma destas pessoas um verdadeiro amor pelas autoridades, honrar as autoridades, obedecer às autoridades, sem dúvida alguma. Isto é muito correto. É interessante observar, a cada uma destas catequeses, só um parênteses, eu tenho procurado dar sempre um complemento com base nos catecismos tradicionais. E é importante dizer que falta no catecismo atual e, consequentemente, no compêndio, uma referência às autoridades eclesiásticas. Se nós lermos, por exemplo, especialmente o catecismo romano, ele falará antes das autoridades civis, ele falará das autoridades eclesiásticas. Vejam que isso ficava muito claro, né? O dever dos fiéis católicos de honrarem as autoridades eclesiásticas, amarem, temerem, respeitarem, obedecerem às autoridades eclesiásticas. No catecismo atual, isso é claro, fica subentendido, é mencionado, mas não com a profundidade, com o destaque que fez o catecismo romano. Por isso é que a última parte desta aula abordará esta questão dentre uma outra questão relacionada à relação entre as autoridades eclesiásticas e as autoridades civis, segundo a doutrina tradicional da Santa Igreja. Esse será o objeto principal do apêndice relacionado ao quarto mandamento.
Mas aqui fica também a pergunta: qual é o critério objetivo que determina a obediência de alguém que está submetido a uma determinada autoridade? Na aula passada nós vimos o que o catecismo fala objetivamente no âmbito familiar, ou seja, com relação aos filhos diante da autoridade exercida por seus pais. A última pergunta do compêndio, que é a 465, falará exatamente desta questão, mas no âmbito da sociedade civil, que nós, como já vimos, se aplica a toda e qualquer relação de autoridade dentro de uma determinada sociedade, seja ela qual for. Quando o cidadão não deve obedecer às autoridades civis, o cidadão não deve em consciência obedecer quando as ordens das autoridades civis se opõem às exigências da ordem moral. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Atos 5, versículo 29. Então vejam, quando vai de encontro, quando ofende a ordem moral, nós poderíamos dizer ofende a lei natural, ou para usar um termo que está no Catecismo de São Pio X, que é muito simples, é muito claro, como tudo que está no Catecismo de São Pio X, tudo aquilo que não for pecado. O Catecismo de São Pio X diz isso com relação aos filhos e seus pais. Os filhos devem obedecer os seus pais em tudo aquilo que não for pecado. É isso. E aí o catecismo vai aprofundar um pouco mais e nós leremos duas passagens da Sagrada Escritura que são citadas no catecismo e uma delas já foi citada no compêndio, nós leremos na Sagrada Escritura. Vamos lá. É o parágrafo 22.4.2 do Catecismo da Igreja Católica. O cidadão é obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis quando estes preceitos são contrários às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. O Catecismo de São Pio X diria quando houver pecado. A recusa de obediência às autoridades civis, quando suas exigências são contrárias às da reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço a Deus e o serviço à comunidade política. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Se a autoridade pública, exorbitando de sua competência, oprimir os cidadãos, estes não recusem o que é objetivamente exigido pelo bem comum. Contudo, é lícito defenderem os seus direitos e os de seus concidadãos contra os abusos do poder, guardados os limites traçados pela lei natural e pela lei evangélica. Então vamos às duas passagens da Sagrada Escritura que são citadas aqui no Catecismo. A primeira delas está no capítulo 22 do Evangelho de São Mateus. É aquela lapidar definição de Nosso Senhor Jesus Cristo, que sem dúvida alguma, como tudo que Nosso Senhor fez e falou, marca a história e coloca um princípio muito claro com relação à obediência devida às autoridades civis e à obediência devida a Deus e, consequentemente, aos seus representantes na terra, às autoridades eclesiásticas. Vamos lá. Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 15 a 22. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece. É permitido ou não pagar o imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu:
Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam-lhe. Disse-lhes então Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu-os de admiração e, deixando-o, retiraram-se. Vejam que os fariseus, e os herodianos tentaram colocar nosso Senhor Jesus Cristo numa situação difícil, numa pergunta quase que sem resposta a uma primeira vista, mas nosso Senhor Jesus Cristo deu não somente uma resposta, mas estabeleceu um princípio que marca toda a história e que deixa muito claro ali o dever de obediência a Deus e à autoridade civil. Ao mesmo tempo, ele reconheceu como lícito e legítimo o dever de pagar o imposto a César, mas isso em nada ofendia o dever absoluto de obediência a Deus. E esta separação clara que há entre o que é de César e o que é de Deus, e evidentemente César é de Deus. César está submetido a Deus, como nós veremos principalmente na próxima parte desta aula, no apêndice, como o poder civil, o poder temporal precisa se submeter a Deus e também aos seus representantes na terra, que é o poder espiritual, as autoridades eclesiásticas, naquilo que é de sua competência, naquilo que é relacionado à fé e à moral, como isto é ordenado a partir deste próximo princípio. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, mas César é de Deus, logo César está submetido a Deus, e se Deus possui representantes nesta terra, César está submetido a estes representantes naquilo que é de sua competência, em especial em matéria de fé e moral. Mas isso nós aprofundaremos na próxima aula. Agora, o principal, a partir inclusive deste princípio que nosso Senhor Jesus Cristo estabelece, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, fica muito claro que sim, é devido a uma obediência à autoridade civil, mas que não é absoluta. Toda a autoridade, como nós vimos na primeira aula, ela vem de Deus, e em nome de Deus deve ser exercida. A partir do momento em que uma determinada autoridade vai contra Deus, vai contra a ordem moral, a lei natural, vai contra a lei que Deus colocou nas coisas, naturalmente, absolutamente, ou melhor, imediatamente esta autoridade perde a sua legitimidade, ela deixa de ser legítima, ela se torna iníqua, uma autoridade iníqua, que não deve ser obedecida, muito pelo contrário, que naquele caso específico, com relação àquela ordem, àquela determinação específica, ela não só pode, ela deve ser desobedecida. É o que nós veremos no livro dos Atos dos Apóstolos, nesse caso específico, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 26 a 32. Atos 5, versículos 26 a 32. Foi então o comandante do templo com seus guardas e trouxe-os sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e os introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Que nome? O nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não obstante isso, tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes, suspendendo-o num madeiro.
Deus elevou-o pela mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Ao ouvirem essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los. Vejam que esta passagem é espetacular. Aqui São Pedro também estabelece um princípio que, é claro, está diretamente relacionado com o princípio que nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu quando afirmou: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Importa antes obedecer a Deus. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Parece algo óbvio, mas nesta situação concreta e com a coragem que São Pedro proclama esta verdade, e especialmente nos tempos em que nós vivemos, em que, sob o pretexto de uma submissão às autoridades públicas, muitas pessoas praticam verdadeiras atrocidades. Vejam que aqui está muito claro este princípio: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, tudo aquilo que uma determinada autoridade determina que seja contrário ao Evangelho, seja contrário à lei natural, à ordem moral, seja contrário à reta razão, tudo isso deve ser descumprido, deve ser desobedecido. Não é uma questão de uma faculdade, é de um dever. É um dever moral do cidadão, é um dever moral do fiel católico. E vejam que São Pedro aqui também, isso não fica tão claro, além de estabelecer este princípio para aqueles que estão submetidos, a gente vai se aprofundar nisso na próxima aula, mas aqui São Pedro ele fala claramente da autoridade que foi dada a ele como Papa. Por mais que ele não afirme isso expressamente, mas aqui fica muito claro. Primeiro ele fala da autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda diz com uma coragem de uma virtude espetacular que eles mataram nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam como ele fala da autoridade de nosso Senhor. Depois que ele fala, importa obedecer antes a Deus do que aos homens, ele vai dizer: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus que vós matastes, suspendendo-o num madeiro. Vós, no caso, as autoridades do templo de Jerusalém, vós matastes. Vejam, Deus, o Pai, elevou-o pela mão direita como príncipe e salvador. Ele está à direita do Pai, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. A missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, aqui ele fala da sua autoridade, dele e dos apóstolos, como bispos, né? Ele, Papa, ele, o príncipe dos apóstolos. Mas vejam, deste fato nós somos testemunhas. Nós quem? Os apóstolos. Nós e o Espírito Santo. Vejam aqui, muito claro, o Espírito Santo que fala pela igreja, o Espírito Santo que é a alma da Santa Igreja Católica. Nós e o Espírito Santo que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Aqui a autoridade, claro, em primeiro lugar do clero, a autoridade, perdão pela redundância, a autoridade das autoridades eclesiásticas, mas também de todo e qualquer fiel católico. Vejam, ali ainda eram autoridades religiosas, mas naquele momento, né, naquele período histórico, as autoridades religiosas do Templo de Jerusalém também elas acumulavam a função de autoridades civis. Então vejam, e como autoridades religiosas de um erro, que é o judaísmo, evidentemente não tem qualquer tipo de autoridade em matéria espiritual, porque são autoridades de um erro. Quando São Pedro se coloca ali, ele se coloca diante de autoridades civis, por mais que muito enfraquecidas diante do Império Romano, mas autoridades civis. E ali ele mostra claramente a sua autoridade, como uma autoridade eclesiástica, como autoridade espiritual, como o membro supremo do poder espiritual, o Santo Padre, o Papa. Nós aprofundaremos esta parte na próxima aula. A próxima aula vai falar exatamente
dessa questão, à luz dos catecismos tradicionais. Eu ainda vou ter um momento ali no início em que eu vou trazer alguns pontos importantes dos catecismos tradicionais que iluminam aquilo que nós já falamos até aqui, mas o principal desta próxima e última parte da catequese sobre o quarto mandamento será falar acerca desta relação do poder espiritual e do poder temporal em um estado ordenado, em uma sociedade ordenada, para falar melhor, uma sociedade católica, efetivamente católica. E só para consolidar, então, o cidadão, quando a autoridade é iníqua e dá ordens iníquas, manda algo que é contrário, como nós vimos, à ordem moral, à lei natural, contrário à vontade de Deus, ao Evangelho, à doutrina social da Santa Igreja Católica, nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto pessoas submetidas a uma determinada autoridade, nós temos não apenas a faculdade, nós temos o dever de descumprir. Nós temos o dever de fazer oposição a estas determinações iníquas. Nós não podemos obedecer. Caso obedeçamos, incorreremos em pecado. E pecado, eventualmente, pecado grave. Que isso fique muito claro para nós. E aí, na próxima aula, nós retomaremos desse ponto que eu falei agora no final. Tá bom? Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, viva Santo Agostinho, São José, São João Bosco, Santa Mônica, Santa Madalena de Nagasaki, São Pio X. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.